Olá amigos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar para vocês sobre um dos mais importantes filósofos alemães do final do século XVIII e início do século XIX, Friedrich Hegel. Hegel, ele foi um filósofo considerado um idealista. O que seria isso? Bom, então vamos lá. Durante os séculos XVIII e XIX, começou a surgir na Europa um questionamento sobre como se chegaria à verdade, como obter a verdade. Nesse ínterim, o pensamento de que a ciência seria a produtora de um conhecimento mais próximo à verdade começou a ganhar cada vez mais força. Como já falamos na última aula, Immanuel Kant, por exemplo, foi um dos filósofos críticos que defendia a aplicação de uma criticidade ao conhecimento. Ou seja, quando você descobre uma coisa, você tem que questionar, você tem que perguntar, procurar saber. E Hegel foi nessa mesma linha. Ele defendia que, assim como Platão, as coisas deveriam ser testadas. Como assim? Ele defendia o seguinte sistema: se uma coisa pode ser pensada, ela pode ser real. Se uma coisa pode ser real, ela pode ser pensada. Bom, o que é isso? Para ele, assim como Platão, as coisas nascem primeiro no mundo das ideias. Ou seja, primeiro nós podemos pensar um objeto, pensar uma coisa e depois materializá-lo. Então vamos lá. Uma cadeira. Uma cadeira, ela não nasce por si só. Primeiro é preciso que a ideia daquela cadeira nasça na mente de quem vai construí-la e depois sim ela pode ser construída. Mas por outro lado, se você já tem um objeto, você também pode imaginar como aquele objeto foi feito. Eu sei que isso não é tão simples assim, mas a ideia que o Hegel estava propondo era um confronto entre ideias, ou seja, teses e antiteses. O que seria isso? Você pega uma ideia principal e confronta com uma outra ideia. E do choque dessas duas ideias vai nascer uma terceira opinião, uma terceira vertente. Nasce assim a chamada dialética. Bom, isso vai ser muito importante. Talvez para nós hoje esse tipo de pensamento seja algo comum. Mas no século XIX, quando as pessoas estavam ainda muito influenciadas pelo poder da igreja, sobre a hegemonia da igreja, esse tipo de proposta ela vinha, de certa forma, revolucionar. Porque propõe uma criticidade. E aí Hegel ele vai ser muito utilizado também por Karl Marx. Pois é, ele vai ser utilizado por Karl Marx, porque Karl Marx vai inverter o pensamento de Hegel. Ele vai falar primeiro o seguinte: o que forma as coisas não é a ideia, mas a necessidade material. Mas isso é assunto para a próxima aula. Gente, um forte abraço e até lá!